Vamos analisar a vitória sobre o União do Mato Grosso por 3-0. Olha a vitória protocolar de um adversário frágil que nem sequer tem divisão do brasileiro. Fez o que era obrigação, que aliás não fez no primeiro tempo, foi no segundo tempo que o Vasco conseguiu se impor. Que se tivesse feito o seu papel no primeiro tempo, teria goleado 7-8. Vamos falar tudo isso após a ver. Salve, salve galera do Vascão! Vamos beber uma água. Que é mais um vídeo para o Vasco Velocidade. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem, espalhem para geral, porque aqui é Garante Moral, aqui todos TVs bom. Peço que o YouTube reconheça o nosso trabalho e dá aquela moral pra gente. Quem está se vendo o vídeo pela primeira vez, se inscreva, compartilhe, né? Ative o sininho, que aqui tem duas paixões, o Vasco e a Fórmula 1. Bom, foi um jogo de dois tempos diferentes. O Vasco precisa ser consistente, o que não tem sido essa temporada até aqui. É sempre um primeiro tempo ruim, outro regular. Foi assim contra o Flamengo, foi assim hoje, foi assim em vários jogos. Eu acho, não lembro como o Vasco foi bem no primeiro e no segundo tempo ainda. Tem um primeiro tempo que um Vasco parecia estar inseguro de si mesmo, que chutou pouco a gol. E quando chutou, deu trabalho ao goleiro Fernando. Eu acho que, olha, esse do União, um dos poucos que merece estar num time de melhor de divisão do brasileiro é o Fernando. Porque se não fosse o Fernando, o Vasco teria aplicado uma goleada, né, elástica contra um time semi-amador e se preocupou dessa falta de tradução. O Vasco teve ampla posse de bola em gol no primeiro tempo. E tanto é que foram 24 chutes do Vasco no jogo todo, e o União deu um no primeiro tempo, foi um chute sem perigo de um jogador. E um lance que poderia ter sido de perigo, um contra-ataque deles, que o atacante demorou para resolver o que queria fazer. O Moura chegou e evitou que ele concluísse a bola. E no segundo tempo, o Vasco continuava nesse problema de finalizar, até que o único que tentava finalizar era o Vaete quando a bola chegava dele. O único que tentava produzir lance de perigo, até que o Fábio Carreri botou o Ryan e o Payet. Botou também o Jean David, não se sabe o porquê o Jean David, toda vez que tem oportunidade, nunca produziu, nunca mostrou resposta e ainda continua tendo chance. É uma coisa para a gente saber o porquê, porque não sei se eles acreditam ainda que ele vai dar uma resposta, já que ele é da seleção chilena, e eles acham que ele tem um potencial para ainda mostrar. A única explicação razoável que eu tenho porque o Jean David continua tendo oportunidade. E o time melhorou com a entrada do Ryan, do francês, aí o Vasco conseguiu começar a se impor, mostrar volume de jogo e chutar mais ao gol. Aí fez o segundo gol,
de uma assistência do Paé para a revolta da Sempre Vasco, tenta queimar um francês, e de um porta-voz da atual gestão que vive tentando elevar o Coutinho, você cria e se uma contradição da atual gestão, embora o Coutinho, que eu espero muito dele, sim, também não produziu. O Paé também a gente espera muito, mas o Paé de vez em quando mostra alguma coisa, decidiu o jogo contra o Bahia, por exemplo, mas o Coutinho até agora nada. E o Coutinho até como um time semi-amador não fez diferença. Assistência do Paé e o Ryan bateu de primeira, pegou o Fernando de surpresa, que o Fernando nem se mexeu. 2-0, o Vasco começou a ter confiança, chutar, o Fernando aparecer, e teve uma tabelinha bonita entre o Paé e o Paé, que o Francisco chutou e o Fernando defendeu. É questão de o terceiro gol, era questão de tempo, até que um cruzamento do Paé, que a zaga rebateu mal, o Moura vinha, conseguiu visualizar o gol, bateu o rasteiro no canto direito e o Fernando ficou parado de novo, não dava para ele defender. 3-0, ainda teve uma chance do Ryan fazer o quarto gol, duas chances na verdade, uma do Ryan e outra do Vaete, né, duas cabeçadas que o Fernando fez uma defesaça. Mas falta o time ter mais coragem, mais cara. É claro, contratações para dar incorporada ao time. O Benjamin Guerre é um jogador que, pelo que eu vi dele, não lembro se ele já foi convocado pela seleção argentina. Mas ele está desde cedo na Europa, né? Jogou um pouquíssimo no Racing, depois foi para a Europa, mas é um jogador interessante, joga tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda, é um cara que pode vir agregar muito ao time, ele tem um histórico de lesão que preocupa, mas sem lesão é um cara que vai vir agregar. Mas pouco precisa de outros para dar corporada a esse time. E aí sim, né, com opções, até uma injustiça a gente pegar muito do Fábio Carelli, embora eu ainda acho que vai ser um treinador de prazo de validade. Espero estar errado, mas até para cobrar dele, chega a ser injusto cobrar dele sem grandes opções. Hoje as únicas opções que ele tem é o Paé e o Coutinho, que aliás, devido à fragilidade do Leão, seria legal ele testar os dois juntos, até porque um adversário frágil ele incorria tanto risco, não exigia tanto da marcação, e ele perdeu essa oportunidade. Mesmo das substituições, ele podia ter botado o Paé no lugar do que ele botou o Jandê, o Lucas Agüero, botar o Couto e o francês juntos, mas perdeu quando o botou o francês e tirou o Coutinho. Vai ser contra o Botafogo em um jogo decisivo, domingo, às 4 da tarde, São Januário, que ele vai colocar os dois juntos. Até porque, se perder, eu acho, dependendo dos outros resultados, vai estar fora das semifinais do Campeonato Carioca e vai brigar pelo prêmio da consolação, que é o 5º lugar do Carioca, que é a Taça Rio, que vale uma vaga para a Copa do Brasil. Então, um jogo decisivo é que ele não vai colocar os dois juntos mesmo. Era hoje um adversário fraquinho,
para ele colocar os dois, não colocou. Mas então uma vitória protocolar, poderia ter sido demais, claro, ainda mais se tivesse jogado como jogou, da metade para o final do jogo. E reforços. Também não adianta dizer que está tudo bem por causa de uma vitória sobre um adversário que nem divisão do brasileiro tem. Agora, eu falei, corri rapidamente na escalação. Hoje a Justiça do Rio marcou para o dia 12 o julgamento da liminar que está dando o associativo, a administração da SAF, olha aí. E vamos ver como será. Bom, na última coletiva que a gente esteve com o Pedrinho, eu lembro que foi até uma pergunta do Fábio Torres, abraço ao Fábio Torres, na torcida vascaínos, que ele perguntou o que ele faria se a CAP 77 vencer a causa. E o Pedro falou que não tem como ele perder. Bom, até disse que a CAP, né, pela lei americana, né, a CAP não pode administrar clube de futebol, sendo que ela está administrando todos os clubes que ela pegou da 77. Está injetando dinheiro neles. Bom, depois, inclusive, havia confiança enorme por causa desses problemas financeiros da 77. Só que quando a associação colocou ações como garantias, né, de dívidas, falou uma coisa. Então não arriscaria algum vencedor de cara no dia 12, que cai numa quarta-feira, que vai ganhar um advogado que tiver o melhor argumento durante o julgamento. Bom, além disso, a torcida jovem do Vasco fez uma nota que praticamente é para subestimar a inteligência do torcedor. Porque quando eles estavam proibidos de ir ao estádio, mas quando o tempo da 77 eles cobravam. Eles praticamente falaram, não cobramos porque estamos perto de entrar no estádio. Quer dizer, entrar nos estádios é mais importante que o clube. Mas olha, eu vou deixar aí a nota, tirem as suas próprias conclusões. Bom, e também não lembro se era um Girassol vascaíno, apurou que parte da Sempre Vasco, que está ligada à administração Pedrinho, não quer vender a SAF. Bom, já tinha ouvido de fontes praticamente perto disso, dizendo que a Sempre Vasco estava lutando desde 2014, chegou a gestão do Vasco, e agora que eles chegaram, eles não queriam apenas cuidar da piscina. Bom, mas seja como for, espero estar errado, a fonte está errada. Pedro diz que é o que mais quer vender. Aliás, que faz mais hoje trabalho de assessoria, diz que é o Pedro que mais quer vender. Embora as ações dele, tanto dele quanto do entorno dele, não me parece ser de alguém que está
empenhado em vender. Até porque, se ele tivesse empenhado em vender, ele estaria lá na Europa buscando um investidor. Ah, o grego, greguinho, já assinou a nata. O italiano, italianinho, assinou a nata. Ah, dono de Liverpool, Liverpoolzinho, assinou a nata. Mas nenhum deles fez proposta. Se nenhum deles fez proposta, você vai ficar esperando do céu aparecer um investidor. Apareça um investidor. Parece até começar quando eu tinha, quando eu era criança, um chocolate, que a criança fingia que isso era pelotizava os pais para comprar aquele chocolate. Eu acho que o Pedrinho assim reza achando que vai hipnotizar mentalmente algum investidor, do nada vai aparecer e vai investir o Vasco. Essa história que vai consertar para vender mais caro depois, clubes sem dinheiro, eu não sei como que ele tenta valorizar sem grana. Mas olha, já imagino que vai vir defensores, soldados, do atual presidente. Nem sei se eu estou bloqueado, pelo Pedrinho, não ter esbarrado mais com nenhuma postagem dele, mas espero estar errado e daqui a pouco ele fale que está vendendo. Porque o Vasco hoje, para montar um time realmente competitivo, para pagar dívidas só com investidor. E como é que se paga, vai arranjar um investidor? A começar destravando um processo judicial. Quem pode destravar o processo da justiça? Ele, Pedrinho, presidente. É sempre Vasco que está no poder. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que vai ser o primeiro tempo da coletiva do Fábio Carelli, e a hora do almoço, que será o segundo tempo da entrevista coletiva do Fábio Carelli. Até mais.